programa No Salto de hoje, especial de final de ano, recebe hoje duas mulheres incríveis e nós vamos falar sobre um assunto que também deve fazer parte do seu cotidiano. Sabe aquela virada de chave que a gente acha que vai acontecer quando tudo tiver mudado, quando a gente finalizar aquele curso, quando as coisas estiverem melhor, quando o governo melhorar a situação financeira? Hoje, essas duas mulheres incríveis vão contar quais foram as viradas de chave que elas deram no ano de 2025. Eu apresento para vocês Thaís e Edione Souza. Sejam muito bem-vindas ao programa No Salto. Muito obrigada. Meninas, o episódio de hoje é um episódio muito importante porque vai marcar o final da segunda temporada do programa No Salto. Nós vamos falar de realizações no final do ano e vamos falar de uma nova era que é o ano de 2026. Então, quero saber quem é a Edione, quem é a Thaís quando elas não estão ali na frente das pessoas, quando elas não estão nos papéis cotidianos de mulher, de profissionais, quem elas são no íntimo. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês duas aqui. Obrigada. Podem ficar à vontade, a casa é de vocês, nós estamos num ambiente seguro, falando para mulheres, nós somos a voz da mulher brasileira aqui nos Estados Unidos, então fiquem à vontade. Quem é a Edione? A Edione é uma mulher apaixonada por ela mesma, apaixonada por autoestima, cristã, que confia em Deus acima de tudo, e que é mãe, que é batalhadora, que é esposa, que é filha, que é empresária. É tudo isso, mas acho que a minha maior paixão é porque eu me amo. Isso é o que me define. Ai, que lindo! Lindo, né? E Thaís? Yay! Olá, eu sou a Thaís Borim, né? E eu sou uma alma que gosta de conhecimento. Eu acho que o que me move é isso, sabe? Eu tô sempre buscando, eu tô sempre aprendendo. Eu acho que eu sou uma alma que é um íntimo, assim. É uma pessoa que tá sempre querendo aprender alguma coisa nova, buscando uma coisa nova. Eu acho que é isso que me move, assim. Isso é muito bom. Né? Dá forças, né? Dá forças. Porque a gente tá sempre pensando assim, que mais que ainda tem, né? Sempre tem o próximo passo. Que eu posso mais aprender, né? Pra ir crescendo, então. Claro, Edione, eu vi você falando que você é muitas em uma só. Quem era Edione Souza quando chegou aqui nos Estados Unidos? Você chegou aqui mais ou menos quanto tempo? Faz 18 anos que eu estou aqui. 18 anos? Uau, nem tinha nascido. Ó, eu cheguei aqui uma pessoa que queria uma vida melhor, só pensava em trabalhar e arrumar dinheiro. Essa era eu. Mas você veio porque tinha um motivo especial ou era só assim, os Estados Unidos é uma boa oportunidade para fazer dinheiro? Não, eu vim porque o meu marido tinha esse sonho, né? E como no Brasil a gente tinha casado, a gente não tinha casa própria, morava de aluguel, e ele tinha essa vontade de vir. Depois de muito custo eu deixei ele vir. E aí ele veio para ficar 2 anos, só que quem tá aqui sabe que 2 anos não se faz nada. E aí foi onde eu fui atrás dos meus documentos para vir também. Eu já tinha minha filha, eu falei, a gente vai então ficar mais uns 2 anos, que já estão 18. E aí a gente tá aqui, mas eu vim mais por um sonho dele, assim, vim acompanhar ele mesmo. Ou seja, são 2 anos que se transformaram em 18 e uma filha que no final se transformaram em 3 meninas, sim, né? Você tem 2 meninas nascidas aqui, filhas americanas. Sim. Eu só cheguei aqui com 3 meses, já engravidei. Foi a saudade de 2 anos, então a gente não pode. Friozinho dos Estados Unidos, né? O friozinho aqui do norte, Estados Unidos, quentinho aí. Não tenho nada pra fazer, vamos fazer um bebê. Minhas bênçãos. E, Edione, você imaginava um dia, assim, que teria o salão? Você já tinha essa profissão no Brasil? Sério? Eu achei que você já vinha dessa carreira. Eu sempre fui essa aqui, sempre vaidosa, gostava de me arrumar, sempre antenada na moda, gostava de me maquiar, mas pra mim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei até a fazer uns cursos de maquiagem, mas pra mim, sabe, pra aprender pra mim. Só que aí começou uma amiga que pedia ali, outra aqui, e eu limpava a casa, é ótimo, é um dinheiro legal, só que não é uma profissão, que é aquela profissão que você quer ter pro resto da vida, é uma profissão que eu tenho vontade de ir embora pro Brasil, então não é uma profissão que eu quero fazer lá no Brasil, limpar casas, né? Aí eu falei, gente, eu tenho que ir uma profissão, e isso podia se tornar uma profissão, por que não? Aí eu comecei e cada vez mais apaixonada nesse mundo.
E o que mais te desafiou durante esse processo? Porque nós sabemos que limpar casa é algo que traz um dinheiro muito rápido. Sim. Você limpou aqui, você recebeu, você já tem o dinheiro na mão. E nós sabemos que nem sempre essa vida empreendedora de maquiagem, dona de salão, isso vai trazer dinheiro rápido. Às vezes a gente precisa se posicionar primeiro, fazer clientela, para depois vir o reconhecimento e, consequentemente, o dinheiro. Como é que foi encarar esse processo assim? Deixo de limpar a casa, vou para a profissão, faço as duas coisas. Como que foi? Como é que passou, né, isso na sua cabeça? E a nossa, não foi fácil. Eu levei anos para tomar essa decisão, para falar assim, não, vou parar de limpar a casa e vou ficar só na maquiagem. Porque a maquiagem é uma coisa que eu amo fazer, mas como eu tinha acabado de começar aqui, né, não era aquela profissão que me mantia. E a casa, sim, você sabe que é uma coisa certinha. Então foi assim, foi bem desafiador mesmo, pensar, né, deixo certo pelo duvidoso, vai dar certo, não vai dar certo. Só que aí quando eu fui assim, começando a ter mais clientes, eu comecei a trabalhar, atender no salão americano, numa cidade perto da minha, então eu fui vendo que aquilo mesmo que eu queria, aí eu falei, eu tenho que experimentar, né, porque de último caso eu poderia voltar a limpar a casa. Se não desse certo, né, eu só não poderia deixar de tentar o meu sonho e continuar limpando casa e não tentar. Aí eu fui lá e tentei e tá dando certo, graças a Deus. O salão foi vindo assim, que quanto mais você quer clientes, quanto mais clientes você tem, você quer um espaço para atender elas melhores. E tudo vai acontecendo. Quando é da vontade, né? Quando é da vontade de Deus, acho que tudo vai se encaminhando e quando você percebe. E teve a rede de apoio do marido? Sim, ele sempre me apoiou. Nossa, muito. Bastante. Família. Foi muito bom. Entender dessa correria, porque a gente vê a Diônia aí, não corre sem precedentes. E tá numa festa, de repente Nova York. Exatamente, quando a gente olha, a Diônia já tá lá fazendo um cabelo no Fashion Week, daqui a pouco já tá no casamento, é uma correria que não tem fim, né? Então, eu tento o máximo que eu posso, dependendo do evento, levar minha família. Tipo, se eu vou para Nova York, para outro estado, eu sempre tento levar pra gente ficar mais tempo junto também e eles verem como é que é a minha vida, né? Mas tem muitos lugares que não dá. Claro que tem hora que eles sentem a minha falta, mas é o que eu falo, eu tô investindo na minha carreira, então eu tenho que investir um pouquinho, eu sei que, né, que é difícil para eles entenderem, mas eu tô investindo. Daqui a pouco eu sei que vai ficar mais tranquilo e aí eu vou conseguir ficar mais tempo com eles também. Muito bom. Thaís, você chegou aqui nos Estados Unidos há quantos anos? 7 anos. Há 7 anos e você veio em busca do quê? Conta um pouquinho dessa história de chegar aqui nos Estados Unidos. Eu já vim para viajar, minha história foi essa. Eu morava no Brasil, né, tava ali, tinha terminado a faculdade, me formei numa faculdade que eu não me via trabalhando, não tive tanta identificação. Formei por pressão ali familiar, né, tem que fazer alguma coisa, então acabei formando, trabalhei 6 meses na área de engenharia civil, e aí eu não gostava, então eu queria alguma coisa para eu poder sair, viajar, passear, conhecer o mundo. Foi quando eu descobri o intercâmbio de au pair. Foi assim que eu vim para os Estados Unidos como au pair. E foi um intercâmbio maravilhoso na minha vida. Eu sou extremamente grata. E passei 1 ano e meio de au pair, conheci meu marido, acabei casando e ficando nos Estados Unidos. Não era o meu plano, mas a vida acontece e eu fiquei. Então você veio direto para Massachusetts ou você esteve em outro estado antes de chegar aqui? Primeiro eu cheguei em Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos. Hoje quem mora aqui em Massachusetts conhece, porque é o vizinho, né? Mas quando eu tava no Brasil, eu nunca tinha escutado falar em Rhode Island, né? É um estado muito pequeno, então a gente acaba que não conhece, mas sou apaixonada. Aí você casou com seu marido, teve a sua filha. Isso. Quanto tempo depois de casado? 1 ano. 1 ano depois de casado já engravidou. E aí, a partir disso, como é que foi? Você foi para o mercado de trabalho, você continuou nessa área de nani. Conta pra gente aí, como é que foi se dividir, né, entre uma menina tão jovem, você parece ser muito jovem, ser jovem, ter vindo para estudar, para ser nani, de repente, uau, conheci o amor da minha vida, casei, tive um filho, e aí, como é que foi? Pois é, eu acho que essa parte aqui de ter um filho, principalmente nós mulheres aqui nos Estados Unidos, né? Sim, como é difícil, a gente tá sem a nossa família, sem uma rede de apoio. Então foi desafiador, foi um momento muito desafiador. Quando eu descobri que tava grávida, eu levei uns meses pra aceitar. Então tinha aquele amor da mãe, mas tinha muita preocupação, o que eu vou fazer, com quem que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer pra tudo acontecer. E foi aí que eu entrei no empreendedorismo. Então eu comecei a ser empreendedora, eu comecei fazendo topo de bolo, caixinhas personalizadas, fui pra decoração, e aí eu fui crescendo, fui descobrindo minha paixão em diversas áreas. E hoje eu estou descobrindo cada vez mais minha paixão pela terapia holística, então eu tô fazendo diversos cursos nessa área e me aprofundando mais. Então, você veio, assim, de uma trajetória de experiências, foi experimentando coisas pra chegar hoje
nessa descoberta. E como é que foi que como você identificou o momento dessa virada? Por exemplo, nossa, eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei com decoração, você já fez alguma outra coisa além de decoração? Nossa, milhares de coisas. Agente financeiro, eu trabalhei em loja de carro de vendedora, eu trabalhei em loja de telefone celular, eu já trabalhei na limpeza, eu trabalhei de entregadora na Amazon, eu já fiz de tudo mesmo. Então, pra tentar me descobrir. Então, é exatamente isso. Já fiz curso de fotografia, diversas coisas mesmo. Multifuncional. Multifuncional. Se precisar qualquer coisa aí, ó. Qualquer coisa. Edito vídeo, muita coisa. Faz site, eu trabalho com marketing também, então tô nessas duas áreas. Tanto marketing, tô trabalhando com algumas empresas de social media e também com as terapias. Então tô aí equilibrando. E aí, quando foi que você deu aquele estalo? Virou a chavinha, aquela famosa chavinha de que, nossa, o que é que eu tô fazendo nesse mundo? Porque eu sei que tudo começa com autoconhecimento, né? A Edione começou contando pra gente que ela tem muito essa coisa do cuidado com ela mesma, essa preocupação com a autoestima. Então, isso é autoconhecimento também. Com certeza. Mas pra você e pra você também, Edione, quando foi essa virada de chave? Foi numa situação? Foi por uma necessidade? Vocês passaram por algum processo? O meu foi processo mesmo. Eu acredito que eu sempre estudei essa área de holística, eu sempre tive muito interesse no desenvolvimento humano. Fiz pedagogia também, já fui professora. Oh, meu Deus. Então eu estudei muito o desenvolvimento da criança ali, desenvolvimento humano. E eu sempre gostei dessa área, mas eu nunca me vi naquele lugar. Sabe quando você não consegue se colocar naquele lugar que eu pudesse ajudar outras pessoas? Então eu tinha muito medo, eu tinha muito receio de me colocar nesse lugar de posicionamento, assim. Principalmente por conta que a terapia, diferente da psicologia, você faz uma faculdade, né? Na terapia você faz cursos, então é um pouco diferente ali, né? Não são anos estudando e tudo. Então eu acho que foi um processo pra eu entender que sim, eu podia ajudar outras pessoas, que eu conseguia ajudar outras pessoas, que as minhas amigas já vêm, já me procuram, pessoas na internet, às vezes eu posto alguma coisa, já me procura, igual a Jenny falou, né? A gente começa vai indo, natural, né? Vai vindo e aí a gente olha e fala assim, por que não eu? Por que não eu me colocar nesse papel, sendo que é uma coisa que eu amo, sendo que é uma coisa que eu já estudo há mais de 10 anos. Igual eu falei, nunca fiz uma faculdade, mas eu sempre estudei muito. Então, pra mim foi o processo mesmo, de começar a olhar e falar assim, eu já faço isso com as minhas amigas, eu já faço esse trabalho. Então, só vou, então eu só vou oficializar isso, vou fazer meus cursos, vou aprender e desenvolver nessa área. Uma coisa legal que ela falou foi a questão de ajudar o próximo. Eu acho que é por isso que eu amo tanto a minha profissão, porque eu sempre trabalhei com pessoas no Brasil. Ou era na loja, ou era em fábrica, sempre foi com pessoas. E eu sempre gostei muito de ajudar. E esse fato de que eu comecei, assim, a ajudar as mulheres através da maquiagem, a elas se sentirem melhores, eu falei, gente, é esse que é o meu propósito. Já que eu amo quando eu me arrumo, eu amo de me ver arrumada. Sente bem, né? Isso. Eu quero que todo mundo faça isso. Por isso que hoje eu fico incentivando todo mundo. Vamos fazer curso. É bom. Vamos aprender a se maquiar, se cuidar. Tira 5 minutos do dia pra você. Então, eu acho que ajudar o próximo, acho que é o propósito, é o ponto de todo mundo. E, gente, olha só aqui pra nós, hein? Olha, foca aqui na minha maquiagem de hoje. Olha, gente, a maquiagem de hoje. Pedi uma maquiagem básica, porque a gente tá aqui no branquinho básico, branquinho da paz, do ano novo. E falei, olho nada, boca tudo. Mas quando eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, como eu estou diva e maravilhosa. Inclusive porque hoje eu tive lá no salão da Andréa Targa, lá no La Piu Bella, e fui pra fazer, né, a produção, que a gente junto com a Edione, são, né, a equipe que nos produz. E eu falei, nossa, eu queria fazer um corte butterfly, né? E eu falei pra ela, vamos marcar pra janela. Ela falou, não, senta aí que nós vamos fazer agora. E aqui, ó, estou eu com o novo penteado, com o novo corte de cabelo, contrariando a minha consultora de imagem e estilo, porque ela falou que o look de hoje era bacana usar com cabelo preso, mas eu desconstruí essa ideia, esse look de cabelo. Achei maravilhoso. Né, solto, maravilhosa. Então, assim, realmente, esse trabalho que a Edione faz é um trabalho que de verdade eleva, né, a nossa autoestima, faz a gente se olhar com outra visão de si mesmo, né? Agora, meninas, me conte aqui uma coisa. No caso de vocês, foi uma decisão racional? Foi uma decisão emocional? Vocês foram pela emoção? Ou quando você decidiu largar tudo, você decidiu assim, não, eu vou fazer isso porque
esse é meu propósito. Ou foi assim, ai meu Deus, eu sonho em ajudar mulheres. Foi mais pelo racional, foi mais pelo emocional? Contem aí pra gente. Eu acho que foi mais pro emocional, porque o racional ia falar pra mim continuar lá onde eu tava ganhando direitinho, né? Porque querendo ou não, é uma área que não é sempre, tem semanas que você tem bastante, tem semanas que você não tem épocas do ano que tem mais, tem épocas que tem menos. Então, assim, pelo o racional, não seria uma coisa 100% garantida. E aí precisa ter inteligência emocional, inclusive para gerenciar bem o dinheiro, claro, né? Pra saber que você tem que guardar hoje, porque amanhã pode não ter, né? Ou faltar. Mas eu acho que quando o propósito se junta com o emocional, eu acho que dá certo. Aí só tem que ser a razão pra guiar tudo isso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acredito que pra mim foi uma mistura dos dois, assim. Foi muita terapia pra eu me encontrar, então foi um processo terapêutico. Eu escrevi muito, então acho que é muito legal aí pra quem tá tentando se descobrir, né? Se escrever ali. E aí, então foi um pouco do racional, que a gente vai colocando o que vale a pena, o que não vale a pena, vai colocando na balança. E fui me encontrando ali nas duas, um pouquinho do racional, mas um pouquinho do emocional, que eu acho que a gente tem que ir no balanço, né? O equilíbrio. O que vocês precisaram deixar para trás e que trouxe dor nesse processo? Porque, assim, todo processo de crescimento tem dor. Não tem como a gente crescer, não tem como a gente avançar sem a gente deixar velhos hábitos, se a gente se desligar de pessoas e de coisas. O que para vocês, né? O que mais doeu nesse processo? Onde vocês precisaram desligar para poder focar naquilo que vocês queriam, nessa virada de chave? Então, eu acho que isso é uma fase que a gente vive sempre, porque a gente sempre vive em fases diferentes, mudando. Então, hoje, o que as pessoas que a gente está hoje, ou o que a gente pensa em fazer hoje, não é o que a gente vai pensar amanhã. Então, muda muito. Eu acho que eu não tive nada assim muito dramático, que eu mudei, mas a gente sempre está passando por isso. Sempre. Eu acho que sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para instigar ainda mais. Sair do Brasil e deixar a família. Ah, não, isso. Foi dolorido? Muito. Tomar essa decisão? Sempre é. E eu acho que é dolorido continuar, né? Com essa decisão. Eu acho que todo dia é um pouquinho de dor de tudo que a gente deixa, né? Porque acredito muito, eu acredito na teoria da dualidade, né? Então a gente vive num planeta de dualidade, planeta Terra, que tem o bom e tem o ruim, tem o legal e tem o que não é tão legal. A gente mora nos Estados Unidos, a gente tem vários benefícios que se a gente morar no Brasil a gente não vai ter. Sim. E ao contrário é a mesma coisa. Morar no Brasil é incrível em vários aspectos que aqui nos Estados Unidos a gente não tem. Não tem como estar num lugar perfeito, não tem como ter uma vida perfeita sem desafio, sem alguma dificuldade na vida. Acho que a diferença é como a gente encara tudo isso, né? Que é o que faz toda a diferença. O autoconhecimento, ele é uma chave incrível pra isso, porque quando a gente se conhece, os desafios que estão na nossa frente, eles são os desafios. A gente vê simplesmente eles como desafios, né? E não como o fim, não como uma coisa muito maior do que eles deveriam ser, porque a vida, ela é feita disso, né? Ela é feita de desafios pra gente ir crescendo, adquirindo conhecimento, adquirindo várias coisas ao longo do caminho. Cheia de escolhas, né? Cheia de escolhas. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de vir pra cá, foi algo meio inusitado. Inclusive, tem um podcast que eu conto essa história, tá, gente? Conto tudinho. E no dia que eu viajei, eu entrei no aeroporto, olhei pra trás, vi toda a minha família ali, vi que tudo que eu tinha estava resumido em 2 malas, a minha filha e o meu companheiro da época, mas não dava mais pra voltar. Mesmo que eu não tivesse embarcado ainda, eu poderia ter largado tudo, feito tudo. Poderia, mas existia sonho ali, existia um investimento, existia uma outra pessoa do meu lado que estava projetando uma vida aqui nos Estados Unidos, embora ele também estivesse pensando do mesmo jeito, mas é aquilo, eu sou adulto, e adulto faz o que precisa ser feito. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, nós precisamos dar conta daquilo que a gente se comprometeu. Com certeza. E quando eu cheguei aqui, ainda tinha esse mesmo sentimento. Nos primeiros 7 dias eu queria voltar, mas eu não tinha coragem de falar pra ele. E ele também queria voltar, mas não tinha coragem de falar comigo. E no final tudo se ajeitou, né? Cada coisa foi pro seu lugar, cada um encontrou o seu caminho, tá todo mundo feliz, tem uns desafios, mas hoje, 10 anos depois, eu penso que foi uma boa escolha, embora eu não precisasse. E foi muito importante pra mim ter segurado essa onda de não ter desistido quando eu poderia simplesmente desistir.
mas foi um ponto muito importante na minha vida. Pensar assim, eu consegui resistir. Eu consegui resistir. Agora, Thaís, me diz aqui uma coisa. Eu sei que hoje você trabalha com seu marido, você falou, né? Nas nossas conversas, que você trabalha administrando o negócio dele. E também está aí nessa área de marketing, está transitando para as terapias holísticas. Quando é que foi que dentro da sua jornada da família, você entendeu que era importante dar esse apoio ao seu marido? Foi uma decisão sua? Foi uma decisão conjunta? Quando é que você pensou assim, não, agora tudo isso que eu fiz, eu vou pro lado de cá, porque tem um ditado que fala, né? O olho do dono que engorda o gado. E a gente vê muito nos seus stories, muito no seu Instagram, sempre você aparentemente muito feliz com essa decisão de estar lá apoiando seu marido. Então, quando foi que você deixou de ser apenas o apoio da família para se tornar essa parte da estratégia? Pois foi muito interessante que foi nesse ano de 2025, meu marido, ele trabalha com masonry, né, que é pra pedras, né, stone masonry, e ele trabalhava numa firma, então ele era um funcionário de uma empresa. Foi por 7 anos nessa empresa. Então, desde que ele chegou nos Estados Unidos. Desde que ele chegou, ele tava na mesma empresa. E ele cresceu super. Ele chegou, tipo, o ajudante do ajudante do ajudante. E chegou num dos cargos mais altos que ele poderia chegar ali, do segmento dele dentro da empresa. E aí, foi quando ele falou pro chefe dele, né? E aí, vai ter mais? E aí, o chefe começou a dar aquela copodada, né? Porque daí teria que criar um cargo na empresa pra ele poder crescer. E aí, não era o momento, aquela coisa toda. Foi quando ele decidiu fazer por ele, né? Fazer a empresa dele crescer, começar a empresa dele. E aí, como eu já tinha um pouco de noção de marketing, já tinha edição de vídeo, essas coisas, já tinha trabalhado com várias coisas assim, por que não usar os meus conhecimentos para apoiar meu marido nesse momento, né? Eu acho que foi a decisão mais assertiva que eu tive, porque aí eu comecei a apoiar ele ainda estava na empresa, mas já começamos a montar a empresa, fomos lá, registramos tudo, e aí comecei a divulgar, fazer as coisas e tudo começou a dar tão certo que ele saiu da empresa que ele estava como funcionário e aí ele ficou só de dono da empresa mesmo. Agora ele tá de empresário, graças a Deus. Tem dado muito certo. E assim, muito louco de pensar, a gente sempre fala sobre isso, que a gente fez isso no inverno. E normalmente, principalmente aqui em Massachusetts, né, é muito difícil as pessoas tomarem uma decisão dessa no inverno, que é teoricamente, o momento onde se menos tem trabalho, principalmente na construção. E realmente, ele tem muitos dias que ele tem que ficar em casa, acaba por conta do frio, tem essas coisas. Mas eu acho que, indiferente, o importante foi esse passo, essa virada de chave que ele deu, mas acho que foi nosso. Eu acho que foi um conjunto de decisões, assim, que a gente tomou junto mesmo, de que valeria a pena ele investir nisso, eu investi também, e a gente crescer essa apoiar. Muito legal. Edione, você está há 18 anos aqui, nesse processo de transição, e eu acredito que durante muito tempo você ficou só na maquiagem, só como dona de salão. Mas quando foi que você percebeu que você precisava se posicionar dentro da comunidade como uma maquiadora com um diferencial? Porque hoje, além de ser dona do seu próprio negócio, você também dá aulas de maquiagem, você ministra palestras, você escreveu recentemente um livro. Então, quando foi que você falou, não, agora chegou a minha vez de me posicionar, de mostrar a Edione Souza, a maquiadora, eu digo que ela é maquiadora das celebridades. A maquiadora das celebridades, essa pessoa que é referência, que é super requisitada aqui em Massachusetts. Quando que foi que você entendeu assim, não, chegou a minha vez? Eu acho que tudo é processo, né? Eu comecei maquiando amigas, aí depois eu fui maquiando outras pessoas, que fui recebendo por isso, fui maquiando noivas e cada vez mais eu fui maquiando, né? Aí chega uma época que você precisa mais do que só maquiar. Foi aonde eu comecei com os cursos primeiro, comecei a ministrar cursos de maquiagem, aí depois eu fui pro salão, então eu acho que agora eu já tenho que dar um passo a mais do que isso, porque são etapas que você tem que estar... se você não tiver aquele processo de ir atrás, de ter um mais a fazer, você vai ficar parado no mesmo lugar. E eu não quero. Né? E eu quero sempre estar fazendo. Então, tudo é processo. Foi só maquiagem, depois foi ensinar maquiagem, abrir o salão, e agora tem mais coisas vindo por aí. Opa! Já pode, eu tô curiosa. Alguma coisinha, nada assim, para 2026, o que a gente pode esperar? Nada? Não, vai vir muita coisa legal. Vai vir.
Adoro esse suspense. Thaís, eu vejo você, assim, nas falas, falando muito sobre autoconhecimento, sobre interno, sobre olhar para você mesmo. E então, assim, essa busca pelo autoconhecimento mudou aí essa trajetória, essa forma de se relacionar com o trabalho, com a sua família, com você? Porque a gente sabe que trabalhar com o marido muitas vezes é desafiador, né? Porque a gente passa praticamente 24 horas junto. Essa virada de chave, de começar a pensar sobre o holismo, foi importante nesse processo para que você pudesse se relacionar com essas questões? Nossa, com toda a certeza do mundo. Eu acho que quando a gente começa a entender ali as terapias holísticas, né? E se descobrir um autoconhecimento, isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Isso vai melhorar no nosso trabalho, isso vai melhorar na nossa relação com a gente mesmo, na relação maternidade, relação com amigos. Por quê? Porque a gente se entende, a gente aprende a entender o que eu estou sentindo, né? O que faz sentido pra minha vida. Aquilo que aquela pessoa tá falando pra mim, aquilo que aquela pessoa tá fazendo comigo, vale a pena pra mim ou não? Então, acho que esse autoconhecimento de entender qual é o meu limite, né? Ali pra trabalhar com meu marido, a mesma coisa. Até onde é o meu limite, até onde é o do outro. Então, a gente aprende a comunicação, que eu acho que é um pilar importantíssimo nesse sentido, né? De trabalhar com familiar, com parente, com marido, com alguém próximo, com amigo. Você precisa ter muita comunicação pra fazer aquilo dar certo e funcionar de uma maneira que é uma das coisas que a gente trabalha em terapia, né? Que é melhorar a comunicação, como conversar. Eu acho que observação é uma outra coisa, assim, incrível, que é se observar, né? Eu estou sentindo o quê? Estou sentindo por quê? Então, e todas essas chaves que a gente vai tendo, elas vão fazendo pequenas viradinhas, né? Então, a gente vai virando um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho. E quando você percebe, você já virou muito, você já deu um turn, você já virou de ponta cabeça ali, você já é outra pessoa por conta desse autoconhecimento, né? Por conta de todas essas ferramentas que as terapias holísticas, elas têm pra gente. Você acha que se autoconhecer te tornou uma pessoa melhor ou te trouxe mais pra você mesmo e te deixou até um pouco egoísta? Porque assim, não entendam o egoísmo como aquilo que vai te distanciar das pessoas, mas entenda como aquilo que vai te aproximar de você mesmo, sabe? Você aprender a dizer não quando você quer dizer não, você impor os limites, você dizer o sim só quando aquilo é confortável pra você. Você, Dione, também assim, né? Importante isso. Nossa, isso é muito importante. Principalmente quando a gente começa a trabalhar com pessoas, com o público, porque a gente acha que tem que agradar todo mundo, não. A gente tem que agradar a gente. Tem que ter muita inteligência emocional, né? Pra agradar a gente e não desagradar o próximo. Você tem que saber trabalhar tudo isso. Mas o dizer não é muito importante. E muito gostoso, né, Nossa, gente? é Essa capacidade da gente poder dizer pro outro, olha amiga, olha marido, olha filho. Não. Eu gostaria muito, mas hoje eu não posso. Isso. Hoje eu não tô com disponibilidade. Ontem eu vi um vídeo que eu achei interessante, era um meme, e era assim, o cara ligava para o apartamento da menina, o porteiro, e falava, fulana, acho que era Ju, dona Juliana, não lembro se é Juliana, tá, gente? Mas dona Juliana, tem um pessoal aqui na portaria. Pessoal na portaria? Eles disseram que vieram lhe visitar. E ela disse assim, mas eu não tô esperando visita. E o que eu faço? Mande embora, eu não tô esperando visita. E daí a amiga ligava pro telefone dela. Oi, Ju, a gente tá aqui embaixo. Só que eu acho que o porteiro ligou pro número errado, porque ele falou que você mandou a gente embora. E ela dizia, não, mas eu mandei. Mas você não tá em casa? Tô, mas você não vai receber a gente? Ela disse, não, tô aqui comendo pipoca, tô assistindo um filme, quero ficar sozinha, não quero receber visita. Aí ela falou, mas como? Eu tô com seus amigos aqui, todo mundo querendo subir pra conhecer a sua casa, mas hoje eu não quero receber visita. E a amiga desligou o telefone chateado. E é aquela coisa, às vezes a gente precisa tocar o botão do pi, porque a gente precisa se privilegiar primeiro. A gente precisa olhar pra gente primeiro. Imagine, depois de um dia cansativo, estressante, quando tudo que você quer é tomar um banho, deitar ali na sua cama, ficar com seu marido ou qualquer outra coisa, e você se sente coagida a ter que receber uma visita ou atender uma ligação, fazer alguma coisa que você não quer. Não. Isso é libertador, mas nem por isso significa dizer que você é uma pessoa
ruim, é uma Egoísta, pessoa que não tem empatia. Então, aí é por isso que eu já não gosto muito de usar a palavra egoísmo, entendeu? Porque eu acho que quando a gente pensa assim, o meu autoconhecimento tá me levando a ser mais egoísta, a gente vê a palavra egoísmo, ela vem com uma denotação negativa. Então, automaticamente, é o peso que a gente usa, o medo. A gente sempre acha que essas palavras, né, esses Não sentimentos, eles são negativos, quando na verdade eles são... é mais um posicionamento, né? Isso, exato. Então, a gente olhar isso como um olhar de posicionamento mesmo, e não de uma forma negativa, é o que é. Então, impor o limite é o que é. Não é ruim, não é ser egoísta. Não. Eu tô olhando pra hoje eu não quero, hoje eu não posso, eu não... Pronto, exato. Mas tirar um pouco dessa coisa ruim que tem isso, né? As pessoas às vezes ficam, poxa, não quis fazer isso comigo, poxa, não quis me atender. Eu acho que as pessoas precisam começar a olhar pra si e entender. Se eu tenho dias que eu não gosto, que eu não quero, o outro também vai ter. Então a gente começa E aí é que vem a polêmica. Porque toda virada de chave, ela tem um preço. Tem um preço. Quais foram ou qual foi o preço que vocês pagaram quando vocês decidiram fazer essa virada e fazer as coisas acontecerem diferente daquelas pessoas que talvez não queriam te seguir, né? Não queriam ir no mesmo fluxo, de que não queriam acompanhar os julgamentos. Foi difícil lidar com os julgamentos, foi difícil lidar com os próprios julgamentos. Como é que foi a coisa da mãe, da mulher que se torna mãe? Porque você precisa ter muito tempo de estudo, você precisa estar muito tempo estudando e fora de casa. Como é lidar com... né? Esse preço que a gente paga. O preço, ele existe, né? É a coisa da dualidade. Então, tudo que tem o bom, tem o ruim. Tem uma frase, né, de Madre Teresa de Calcutá que fala, ao que muito custe, o que muito vale, né? Muito custa, o que muito vale. Então, se custa muito... né, vale muito. Então, se tá pesado, às vezes, é porque tem valor, né? Então, a gente sentir trabalhar muito, às vezes não ter o tempo de passar com a família ali, porque tá naquela dedicação de dar certo. Então, a ponto ali, é o custo que a gente tem, com certeza, assim. Tem dia que eu olho, chego minha filha assim, falo, gente, 8 horas da noite, e eu não passei muito tempo com ela, sabe? É aquela coisa de, arrumei pra ir a não sei onde, arrumei pra levar na escola, busquei da escola, dei uma comida, mas não tive um tempo de qualidade, então... foi só tem essa cobrança dela, pequenininha? Ou com certeza, cobra. E é muito engraçado, porque eu tenho ensinado ela desenvolver esse olhar, porque antes ela chorava, ela brigava, tem 4 anos, né? E aí eu comecei a falar pra ela, olha... Mas ela dizia mesmo, mamãe, você não está me dando atenção, quero brincar? Então, antes não, antes ela só chorava, ela vinha brigando, ela vinha, sabe, tipo assim, chata, sabe aquela criança chata que você olha e fala, eu não quero que você parte de mim? Então, e aí eu comecei a falar pra ela, olha, você precisa usar suas palavras, se você quer que eu te dê uma atenção, se você quer brincar comigo, você precisa verbalizar isso pra mim, você já sabe. E aí desde os 3 anos, mais ou menos, então 1 ano ali, e hoje ela já chega e fala, então, segunda-feira agora, essa semana, eu tava fazendo a minha mentoria, eu tenho uma mentoria toda segunda-feira e tal, de espiritualidade, engrandecer. E aí eu tava lá, já tava até acabando, ela desceu a escada e veio assim, mamãe. Aí ela perguntou uma coisa, não, ela veio e tipo, me chamou atenção. Daí eu falei, não, vai lá com seu pai, tô aqui. Daí ela foi. Aí ela voltou 5 minutos depois, assim, então é que eu quero atenção. Bonitinho. Eu achei tão boba. Aí eu falei, legal, tá bom. Eu vou te dar. Mas é legal, é bom ensinar isso pra ela, porque ela vai saber também botar pra fora o que ela sente, né? Isso é muito bom. Identificar, né? O que eu tô sentindo, vou expressar o que eu tô sentindo. É muito bom. Nossa. E você, na relação com as suas filhas, que quando essa virada veio, já estavam mais adultas? Já. Essa fase agora, eu consigo muito bem controlar o meu horário, meus dias, né? Então é mais fácil pra mim até, porque eu levo pra escola, eu busco. Quando eu tenho que vir pra fazer trabalho fora, eu consigo ainda organizar e controlar tudo isso. Quando eu limpava a casa, eu não tinha isso. Eu saía de manhã e chegava só no final do dia. Então eu deixava elas na babysitter, aí a babysitter ficava lá o dia inteiro. Ou eu deixava na escola, alguém pegava da escola e levava pra babysitter. Era mais difícil pra mim, eu não conseguia controlar. Hoje, por mais que é mais corrido pra mim, tem dias que eu fico sexta, sábado, domingo muito fora, que eu chego em casa, elas estão dormindo, eu saio de manhã cedo, elas estão dormindo. É difícil, mas ainda consigo controlar nos outros dias. Tem o equilíbrio, né? E ficar mais com elas. E eu levo pra escola todo dia, eu vou conversando. Tento sempre também ser amiga, pra não ser aquela pessoa só, né? A mãe cobrando, a mãe ausente. Mas a gente tem que aprender a conciliar, né? Dar atenção, ir no cinema com elas, tirar a folga. Eu sou uma pessoa que ou eu tô trabalhando ou eu tô em casa com elas. Eu não sou aquela pessoa que chega em casa, tem que limpar a casa. Claro que minha casa é organizada, mas eu procuro ficar com elas, ver um filme com elas, sair com elas. Sabe? Porque tem coisas que a gente tem que tirar esse tempo também. Se a gente tirar tempo só pra trabalhar. Ou seja,
independente da idade do filho, Não, tem que requer ser. atenção. Sim, com certeza. Todas as idades, cada um com a sua fase. Uma pequenininha precisa de mais atenção, a adolescente precisa de uma conversa. Então, todas elas você tem que ter. Em termos práticos, o que é que mudou na vida de vocês? Depois dessa virada de chave, assim, e hoje eu sou mais requisitada, hoje eu posso escolher, hoje eu ainda tô, né? O que assim, mudou, assim, na sua vida prática? Que é na rotina? Mudou muita coisa, mas uma coisa que eu não mudo é a minha essência. Assim, o jeito que eu sou. Por mais que às vezes eu tô em muitos lugares que as pessoas falam, nossa, ela tá lá em tal lugar, mas a minha essência continua a mesma. Até é engraçado que tem pessoas que falam para amigas minhas que não vai no meu salão, porque acham que eu sou muito chique. Eu já ouvi isso. Não acredito. Sério? Aí eu falei, gente, não, eu gosto de me arrumar. Ou seja, criaram aí um estereótipo da mulher. Acontece isso comigo também, confesso. Muitas pessoas acham eu que acho eu sou ótimo. inacessível. Eu acho que se a pessoa falar que não quer dar comigo que eu sou muito chique, é isso mesmo. Não, é legal, que assim, porque eu sou essa aqui, eu sempre tô bem arrumada. Mas eu sou a pessoa mais simples do mundo pra conversar. Tanto que lá, quando tem gente no salão, eu fico muito conversando com ela, que eu deixo de fazer até minhas coisas. Eu fico ali conversando, tomando um cafezinho. Eu sou essa pessoa simples. Mas quem não me conhece, quem me vê só na rede social, acho que eu sou intocável. Mas aí eu acho que é pessoa que já tá um pouco doída, entendeu? Tem isso também. Aí ela vê uma pessoa bonita, bem arrumada, e ela leva pro lado negativo, Mas né? é que tem muita gente assim, a olhar com amor as coisas, né? Ver uma pessoa bonita, arrumada e falar, ai, que bom, também elogiar, quero. né? Claro, E você, Thaís, que foi para um ramo que é predominantemente de homens, né? Construção. Nós já tivemos aqui mulheres da construção, ali na Lida. E hoje você administra a empresa da família, na área de construção. O que mudou na sua postura como mulher? Ou não mudou nada? Saber que hoje você está numa área que é predominante dos homens. Eu acho que essa questão pra mim foi mais quando eu era mais nova e fiz engenharia civil. Eu acho que no Brasil também tem mais diferença, é uma coisa mais machista, a comunidade brasileira em geral é mais machista, então acaba que no Brasil eu via mais essa diferença. E na empresa do meu marido, como eu fico mais com a parte de mídias sociais, de marketing, e é uma empresa menor, então quando eu vou na obra, que eu vou sempre assim, é super tranquilo, porque não tem nada. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, mesmo quando você vai em obras maiores, tem muito mais respeito e muito menos essa desigualdade do que no Brasil em si. Eu acho que no Brasil eu sentia muito mais essa coisa do machismo dentro da obra. Apesar de que aqui, igual eu falei, né? Como a empresa do meu marido é menor e tal, então também não tem tanto esse contato. Você acha que esse posicionamento de todas essas coisas que aconteceram vai se reverberar na sua filha? E qual é o tipo de exemplo que você, né? Você também, Edione, vocês querem deixar para a filha de vocês? Siga o seu caminho ou olha aqui onde sua mãe chegou, né? Qual é o exemplo? Eu acho que um pouco dos dois, sabe? Eu acredito muito hoje que o que eu quero pra minha filha é que ela entenda ela mesma, que ela tenha um autoconhecimento. Então, o máximo que eu posso hoje trazer isso pra ela, com todo o meu conhecimento, de que ela se conheça, de que ela entenda o que ela quer da vida dela, e juntar o que ela quer da vida dela com prosperidade, com sucesso, com carreira. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, o sucesso ele vem, o sucesso é o caminho, o sucesso é a caminhada, né? É o propósito, é fazer acontecer. Então, cada dia, igual a Dione, ela vai maquiar uma pessoa, ela tá feliz com aquilo, com o processo, né? Resultado, e aí, né? cada pequeno resultado. Então, eu acho que é isso que eu quero pra minha filha. Que ela tenha uma carreira que ela goste, sabe? De verdade, que seja do fundo do coração. Que eu tenho certeza que se ela tiver isso, prosperar e crescer isso, é só uma questão de tempo, uma questão de deixar as coisas acontecerem. Também acho a mesma coisa. Né? Faço delas minhas palavras. Mas o que a gente quer? A gente quer que elas tenham uma profissão boa, mas que elas sejam felizes, que elas tenham amor de fazer aquilo. Então isso é importante. E uma coisa que eu acredito que hoje em dia a gente pode ver que existem profissões de todos os níveis, de todos os jeitos de profissões, pessoas muito bem sucedidas e pessoas muito mal sucedidas na mesma profissão. Você vê um engenheiro muito rico e um engenheiro sem dinheiro nenhum. Que às vezes não tem amor. Até como assistente na obra, né? Então você vê médico hoje em dia, tipo, médico rico, médico que tá devendo tudo, que não sabe, não tem como. Então, assim, eu acredito muito que, principalmente cada vez mais, quando a gente era criança era diferente, era muito mais a questão de quem fazia faculdade, quem não fazia. Hoje em dia isso mudou, hoje em dia tem TikTok, tem internet, tem isso, tem aquilo. Então a questão é muito mais você fazer o que você gosta e você colocar tanto amor naquilo, que não tem outro lugar a não ser crescer. Verdade. Edione, você já tem filhas adultas, não tem essa coisa
tendenciosamente vocês não querem fazer um curso de estética, de cabeleireiro? Você nunca deu essa sugestão? Gente, vem aqui, ajudar sua mãe, é um legado, eu vou deixar isso. Não, eu sempre quis. Nossa, eu falo, uma tem que fazer cabeleireira, a outra é maquiadora e a outra administração, que as três me ajudavam. Coitava. Mas a mais nova até fala e trabalha junto comigo, mas pra atendente, assim. Recepção. A do meio adora maquiagem, mas não é uma coisa que elas têm aquela vontade de fazer de um trabalho. Mas já trabalha no trabalho dela, ela é boss no restaurante, então tem a vida dela, bem diferente de beleza. A mais velha. A mais velha. Mas eu queria, assim, que elas Coloca fizessem, porque fica depois... mais fácil, né? Eu acho que quando o filho pega uma coisa que os pais já estão encaminhados, você consegue passar muito mais. É igual uma né? grande empresa, quando deixa para um filho, né? Você consegue deixar aquele legado, né? É. Ensina tudo e Talvez tal. é porque elas ainda também são novas, e a empresa né, não entende ainda o poder da empresa. Então, quando elas começam a crescer um pouquinho mais, ela entender também o poder de uma empresa, certeza. eu acho que... Faz mais sentido, né? Acho E muitas vezes a gente, às vezes, precisa ir pra outros caminhos, Isso. longe de casa, pra gente conhecer outras coisas, e aí depois a gente volta, né? Assim, a gente volta... Não, era era aquilo que eu gostava, entendi. Engraçado, né? Eu, quando era pequena, eu queria ser professora. Eu fiz magistério no Brasil, professora. Eu amava ensinar. Aí eu fui fazer magistério, não quis mais ensinar. Aí, tipo assim, eu não quis dar aula pra pequenos, mas eu queria dar aula pra grandes. Eu substituía professoras de terceiro grau no Brasil, eu amava trabalhar com adulto. Aí eu falei, gente, aí hoje eu penso assim, olha onde eu tô, ensinando maquiagem. Exato. Então, tipo assim, eu sempre quis ser professora, só que aí não sabia o foco certo, o que é certo. Agora eu sei que era maquiagem. Eu amo ensinar maquiagem. Eu amo que elas aprendam, que elas ficam ali, ó, tentando, não sabe fazer nada, vamos fazer aqui até você aprender, porque eu gosto disso. Eu melhorei bastante depois que eu fiz o curso de automaquiagem. Thaís, eu vi você falou aí sobre sucesso. O que é sucesso pra você? O que é sucesso pra você, Johnny? Pra mim, eu acho que sucesso é você acordar feliz todo dia. Assim, e claro, todo dia é impossível, né? Não é, a gente não tá numa utopia aqui. Mas sabe, você querer que chegue o outro dia, que o outro dia aconteça na sua vida, eu acho que isso é sucesso. Porque, lembra aquela sensação? Eu já tive aquela sensação de chegar domingo à noite, o Fantástico, e você falar, meu Deus, eu não quero que chegue segunda-feira. Segunda-feira, meu Deus, eu saí dessa minha zoninha de conforto, tão gostoso. Então né? eu acho que sucesso é você não ter esse sentimento de que você não quer que o outro dia chegue, porque você quer que outro dia chegue, e vai ter um monte de coisa pra você fazer, e no outro dia depois, sabe? E não é dinheiro, não é isso, não é aquilo, é essa vontade de que a vida aconteça. Eu acho que isso é sucesso. Isso é bom, isso é verdade. E também ver tudo ao redor acontecendo e dando certo, né? Não só profissionalmente, mas a família, tudo dando certo. Eu acho que isso é sucesso. Quando realmente tudo encaminha num propósito só e dá certo, tudo se convém. Eu acho que sucesso é isso. Pergunta polêmica. E dinheiro? Dinheiro é muito bom. Como é Adoro. a visão de vocês com relação a dinheiro? Vocês estão aí nesse processo, nessas escolhas, para fazer dinheiro também? Ou ainda existem crenças aí que limitam vocês com relação à virada de chave fazer sucesso, acordar feliz, ter tudo ali, né, equalizado. Mas e o dinheiro? Onde é que ele fica na visão de vocês? Pra mim ele é importantíssimo. Nossa Senhora, por favor, Xalá, muito ouro. Eu acredito que uma das bases, né, que a gente precisa do dinheiro, porque o dinheiro, na verdade, ele é uma energia. É a energia da abundância. Eu acho que a abundância, ela pode vir manifestada de diversas formas, não precisa ser necessariamente o dinheiro em si, assim. O foco ser o dinheiro, não, acredito que não. Tem que ser o foco o dinheiro. Mas essa energia da abundância, ela é completamente necessária. Eu acredito que a gente precisa, sim, fazer a vida acontecer de uma forma pensando em crescer financeiramente, que é uma das áreas. Tem que crescer espiritualmente, tem que crescer na carreira, tem que crescer financeiramente também, claro. né? Eu não vejo esse desligamento. Eu acho que quanto mais dinheiro, melhor. Mais você pode ajudar as outras pessoas, mais você pode tocar os seus projetos, mais o empreendedor pode contratar mais gente, pode fazer as coisas girarem. Então, eu acredito que o sucesso, ele tem tudo a ver com dinheiro, mas o dinheiro é só uma porcentagem dele. Ele não o sucesso, ele não tá referido ao dinheiro. Você pode ter muito sucesso mesmo sem ter um sucesso financeiro. E o dinheiro também, ele te compra o teu tempo. Então, às vezes você tem que fazer uma viagem que vai levar 5 horas de carro. Aí você pode fazer ela de avião em 2 horas ou 1h30 e ter mais tempo pra ficar com sua família. Então, eu acho que o dinheiro, sim, é importante para várias questões. Até pra concretizar os nossos projetos, Claro, né? A gente precisa do dinheiro pra colocar ali e o projeto crescer. Isso, então, Vamos falar agora um pouquinho sobre vida pessoal, relacionamento. Como é que o marido de vocês, eles lidam de verdade com
todas essas coisas que aconteceram aí ao longo desse tempo, todas essas viradas de chave, porque assim, às vezes acontecem em alguns casais de acontecer uma competitividade. O mundo machista tá aí para mostrar pra gente que alguns homens se sentem inferiores quando entendem que as suas mulheres, elas viraram a chave, que elas têm às vezes mais sucesso, mais reconhecimento, mais respeito do que eles na profissão deles. Como é que acontece? Vocês, com o marido de vocês já sentaram para conversar? Isso ficou alinhado? É aquela coisa assim, ele tá de lá e eu tô de cá, eu tô fazendo o meu, ele me apoia ou ele não me apoia? Como que é isso dentro do relacionamento? Eu acho que, no fundo, todo homem é um pouquinho machista, né? Ele quer o teu sucesso, mas ele não quer que fique mais sucesso que ele. No começo é difícil eles aceitar, mas depois eles vão acostumando. O meu marido, ele é tranquilo em alguns aspectos. Ele não gosta muito que eu fique na rua. Então, assim, às vezes é difícil. Às vezes eu tento, muitas vezes, vocês vejam, ele tá sempre nos eventos comigo, alguns lugares, eu só não levo mesmo quando é assim, que eu vou só pra maquiar, então às vezes não dá, mas quando é evento ele sempre tá comigo. Você traz ele pra perto. Sempre, porque eu quero que ele veja o mundo que eu tô, que o que eu faço também é certo, que eu não faço nada de errado, e que ele também participe um pouquinho do meu crescimento, né? Com certeza. Mas, não é 100% que eles apoiam também sempre, não, O tempo inteiro, Tem, às né? vezes que eles aí eu quero ir tal lugar, não, você não vai. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Mas, e aí? Mas não foi profissional. Não foi profissional, mas assim, não pra questão de que eu for maquiar, não. Trabalhar com maquiagem, não. Mas tipo assim, mas um vai ter evento ali de mulheres. não. Hoje não. Não. Hoje Já. eu preciso de você, hoje eu quero te usar. Isso acontece muito, E você, Thaís? Que eu sei que Thaís é toda guerreira, toda pra frente. Mas... O mundo é meu, eu vou mesmo. E aí, é assim na prática? Assim, né? Acho que tudo na vida é equilíbrio. Isso. Acho que principalmente quando a gente tá num relacionamento, a gente precisa, em certos momentos, dar um passinho pra trás, dar uma recuada. Eu sou uma pessoa muito workaholic. E eu, assim, então, eu me afundo no trabalho muito fácil. Se eu estiver num projeto ali que tá assim, sabe? E eu fico muito animada, aquilo me consome e eu fico horas ali. Então, eu acabo perdendo um pouco a noção, às vezes. Eu tenho trabalhado um pouco nisso também. Pra, né, a gente tem que ter essa noção. Então, antigamente tinha muito mais brigas com relação a isso. De eu trabalhar demais, de eu não dar atenção, mesmo em casa, assim. Eu fico ali no meu mundinho. Isso, E acabo que não dou. Mas, tirando isso, a gente Hoje vai tem uns organizando. combinados, né? Vai daqui, vai dali. Combinados vai, o combinado nunca dá errado, né? o combinado não sai caro, é o que eu falo. Então... Meninas, nós já estamos quase lá no final do programa, mas a gente ainda tem um tempinho para saber de vocês qual é a próxima virada de chave, o que é que vocês ainda querem construir, o que é que a gente pode esperar da Thaís Borim, da Edione Souza, em termos de investimento na carreira. Então, não precisa contar todos os segredos, mas fala pra gente assim, quais são os projetos para 2026. 2026 é o ano par. É o ano da unidade, né, do 2, é o tempo em que a gente, com certeza, mais do que nunca, vai precisar fazer conexões. Então, assim, como é que tá isso na cabeça de vocês? Já tem planos para a próxima virada de chave? Isso já está acontecendo? Muito mais conexões que realmente tragam, né, conexões. Muita coisa. Fala uma coisa que você pode Não, contar. eu quero ir para online, cursos online, então isso é um Curso de automaquiagem isso online? E daí pra mais. Pra mais. Não parar. Continua com a maquiagem? Claro, continua com a maquiagem sempre. Continua com o salão? Continua com o salão, mas só Pensa em tentando mais expandir? coisas. Com certeza. Com certeza. Thaís. Eu estou criando muitas coisas, estou com um projeto incrível, um projeto novo, holístico. Então é um projeto de expansão da consciência. Eu tenho muita gente no meu Instagram que quer aprender mais as coisas que eu estudo. Então eu quero, nesse ano de 2026, já estou entrando ali com um projeto de criação dessa comunidade, onde as pessoas que querem aprender mais sobre expandir a consciência, né? Entender mais sobre vibração, sobre energia, sobre olhar para os nossos sentimentos, olhar para os nossos pensamentos. Então, tô com um site que é www.thaisborim.com, que lá eu quero colocar todos os meus projetos. Então, coloquei uma coisa nova, vai estar ali. Eu quero alimentar esse site, deixar ele bem, com muita coisa, com muita informação, muitas legal. coisas legais. Todos os meus projetos vão estar lá. E é isso. Legal. É. Gente, estou assim impactada de verdade Que bom. de entender essa trajetória de construção. E isso só
prova que tudo tem um seu processo, o seu tempo de maturação. Às vezes a gente quer ultrapassar aquele limite sem ter crescido. E aí o que a gente fala na Bahia vai dar chabu, porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Se você não está pronto para o próximo passo, espere, se conheça, se muna de ferramentas para que você possa ir nesse próximo processo. A Thaís já deixou o site dela, mas onde mais a gente pode encontrar você, Thaís, a Edione? Então, podem deixar aí as redes sociais de vocês, os contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais, possa adentrar nesse mundo, né? Ok, então é isso, né? Então, pra começar o meu site, que eu vou colocar tudo lá, é www.thaisborim.com. Meu Instagram também é Thaís Borim, tudo junto. E eu também estou começando no YouTube, então quem quiser me seguir lá, Thaís Borim. Tudo nas minhas redes sociais é Thaís Borim, é fácil, N no final, então tá facinho de me acharem. E muita, muita novidade em 2026. Meu Instagram de maquiagem, que eu dou dicas de maquiagem, que eu posto lá as maquiagens, é Bonita by Edione. Tem o meu do salão, que é Bebê Salão 01. Também tô no YouTube, Edione Souza. E em breve também vou ter o meu canal, o meu site. Aí eu volto aqui e conto pra vocês. Com certeza, gente. E se você está assistindo esse programa achando que a virada de chave ainda não chegou, talvez ela já tenha começado. Toda virada começa com uma pergunta interna. Até quando eu vou continuar do mesmo jeito? Edione e Thaís nos mostram que não existe tempo certo, idade certa ou caminho perfeito. Existe decisão. Que 2026 encontre você com coragem para mudar o que precisa, mesmo que doa, mesmo que assuste. Porque nenhuma mulher cresce sem atravessar o próprio medo. Agradecimento às convidadas. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando coisas tão íntimas sobre a vida de vocês. Muita gratidão. Quero encerrar esse programa de hoje agradecendo imensamente a você, nossas telespectadoras que estiveram durante todo esse ano de 2025 acompanhando cada episódio, vibrando com a gente nas redes sociais, indicando pessoas para estarem aqui sentados nesse sofá, porque aqui é o espaço da mulher brasileira que quer ter voz ativa aqui nos Estados Unidos. Aqui nesse sofá você vai ouvir histórias de sucesso, viradas de chaves, dicas importantes, histórias de vida de quem faz a história dentro da comunidade imigrante brasileira, que somos nós mulheres. Então, para nós, uma salva de palmas. Que 2026 seja um ano promissor para todas nós, que possamos realizar todos os nossos sonhos. E se você acha que você tem uma história interessante, por favor, entre em contato com as nossas redes sociais no Instagram, no Salto, USA. Entra lá, nos chama no privado e fala, eu tenho uma história para te contar. Ou se você conhece alguma mulher como a Thaís ou como a Edione que pode trazer a sua história de vida e ela pode impactar outras mulheres, por favor, nos indique e vai ser um prazer imenso trazê-las para o Sofá no Salto. A segunda temporada se despede hoje, mas nós agradecemos do fundo do nosso coração. E até fevereiro de 2026, com a terceira temporada do programa No Salto. Bye!